Bom dia. 9131. 365 dias para mudar minha vida. Hoje é o dia 11 ou 11º dia. Acordei muito cedo, como todos os dias, desde quando a gente decidiu fazer essa mudança toda, tudo que está acontecendo. Eu tenho acordado muito cedo antes do despertador. Geralmente eu acordava 6h30, 7 horas, às vezes 7h30. Né? Os nossos compromissos eles podem ser bem flexíveis, então nunca tive a necessidade de acordar tão cedo assim. Porém, depois que, tudo mudou, a gente decidiu colocar alguns objetivos mais claros na nossa vida. Eu tenho acordado 5h30, 5h20 antes do despertador. Raramente isso acontecia, mas tem acontecido bastante. O que é estranho eu fico pensando como o nosso cérebro funciona, porque eu coloco para despertar às 5h30 e durmo tranquilamente, eu não tenho problema com insônia nem nada, durmo igual uma pedra. Só que o que acontece, lá para 5h20, 5h25 eu acordo, mano, impressionante, alguns minutos antes do despertador, como que isso funciona. Aí eu tenho a clara noção de que alguma coisa dentro de nós não dorme por completo, né? A gente pode estar ali deitado lá, parecendo que tá morto, mas alguma coisa dentro de nós continua funcionando de forma linear, acredito eu, desde quando a gente nasceu. Desde que nós nascemos até quando morremos, acho que existe alguma coisa dentro de nós que não dorme, de jeito nenhum. Uma coisa bem interessante, eu li um livro uma vez, até preciso ler ele de novo, é O Poder do Subconsciente. É um livro muito bom mesmo. É assim, ele mistura um pouco de psicologia com espiritualidade, enfim, existe uma mistura bem grande ali das filosofias e teorias. Para quem não simpatiza muito com essa mistura, quem gosta só de temas científicos e tudo mais, talvez não é um bom livro. Mas para quem não se importa em misturar, é um bom livro sim. E ali ele fala, eu sempre pensei que, é a teoria dele lá no livro, eu sempre pensei que o meu consciente era escravo do meu subconsciente. Então assim, aquilo que o meu subconsciente produzia de uma forma misteriosa, que eu não sabia como, o meu consciente tomava consciência e o meu corpo sentia todas essas movimentações. Lá no livro ele diz que é o contrário. Ele diz que o consciente emite um sinal para o subconsciente e o subconsciente começa a trabalhar. Vou dar um pequeno spoiler aqui, não tira o poder da leitura e nem nada do tipo, mas como é que funciona o que ele diz ali? Imagina que o meu consciente diz que eu tô doente. Eu tô doente, tem alguma coisa em mim, tem alguma coisa, não sei, a minha perna, meu olho. Sabe quando a gente às vezes cria aquela neura maluca na nossa cabeça? Do nada, assim? Ou a gente viu alguém doente, alguém com uma doença, e as pessoas às vezes têm sintomas e sinais que a gente também tem alguma vez. Mas imagina, isso não significa nada, né? Sintomas e sinais não significam nada. Existem muitas coisas em comum que não são nada. Enfim. A partir do momento que aquilo que está no seu consciente, de que você tem uma doença, alguma coisa, aquilo realmente vira uma crença, você acredita que você tem alguma coisa, é como uma mensagem fosse enviada para o seu subconsciente e agora o seu subconsciente começa a trabalhar em cima dessa informação. De que você está doente, de que seu corpo vai reagir agora de tal forma, de que, você começa a mancar, enfim, começa uma série de esforços do subconsciente que passa para o seu corpo por causa de uma mensagem. Como é que ele fala? Como é que ele dá um exemplo para ilustrar isso? É como se houvesse um navio gigante, um navio cargueiro mesmo, aquela coisa no estilo Titanic, imagina um negócio daquele ali. O nosso consciente é ali o capitão, é quem está no manche ali, com as direções, com a bússola, com o mapa. Então o nosso consciente, aquilo que a gente tem consciência, aquilo que, o que dorme, vamos assim dizer, o nosso consciente aqui do dia, da hora, do trabalho, ele fosse apenas a pessoa, entre aspas, que dá direção para as coisas. Vai pela esquerda, vai pela direita, olha, tem uma tempestade ali, vamos fazer tal manobra. O subconsciente é como se fosse o pessoal da carvoaria. O pessoal que está lá embaixo no navio, jogando carvão, jogando ali combustível para o motor arrepiar. Então assim, o pessoal que está lá no subconsciente não tem noção para onde está indo. Não sabe se é para a esquerda, para a direita, se está chegando, se está... Mano, a função do subconsciente da carvoaria é botar combustível para dentro, explodir o motor e fazer o negócio andar. Então assim, ele coloca força e direção e intensidade naquilo que a consciência diz que é a direção. Se você se considera uma pessoa de sucesso,
Você vai acelerar nisso. O seu subconsciente vai trabalhar em cima disso. Se você está sempre aguardando boas notícias, um bom momento da sua vida, que o melhor momento da sua vida é hoje, enfim, se você tem esses pensamentos que te jogam para frente, todo o seu subconsciente vai ter essa direção. Um outro spoiler ali, prometo que é o último, é na próxima lá, é lá embaixo. Isso. O último spoiler que eu vou dar aqui em relação ao livro é como que ele faz uma diferenciação na prática, e é bem interessante. A partir do momento que você come alguma coisa, você não precisa emitir um sinal para o seu estômago que você precisa digerir aquilo, certo? Você simplesmente come, de repente depois de um tempo você vai no banheiro. Isso você não precisa ficar pensando, olha, eu preciso digerir comida, ou do tipo, preciso fazer que a minha unha cresce unha. Você não precisa ficar fazendo essas coisas, certo? Porque alguma coisa dentro de você dá esses comandos. Alguma coisa dentro de você é o comandante disso tudo. Faz a unha crescer, faz o cabelo crescer, digere a comida, a nossa troca de pele acontece constantemente, sei lá, cada 6, 7 meses, não sei como é que funciona. Mas enfim, existe alguém que trabalha em silêncio para que tudo isso aconteça. Ele coloca o nome disso de subconsciente. O subconsciente, sim, é o responsável para que todas essas operações aconteçam mediante a nossa consciência. Então, assim, você tem a consciência que você comeu. O seu estômago já fala assim, olha, preciso digerir porque o subconsciente recebeu essa mensagem. Às vezes estou sendo muito redundante aqui, mas logo eu falo o que aconteceu lá na escola. Aconteceu uma coisa bem interessante na escola. Estou chegando aqui em casa, estamos sem carro, né? Como vocês sabem, vendemos o carro. Mas eu vou falar, às vezes eu achava uma piração esse livro, mas quando eu começo a reparar no comportamento das pessoas, principalmente as pessoas que eu conheço há um tempo, eu posso ter a certeza de que essa coisa do subconsciente, consciente realmente existe. Existem duas fontes que nos alimentam por toda a vida. Você querendo ou não, elas existem. E essas fontes é como uma bateria. Existe o positivo e o negativo. Só que na nossa vida não existe essa polaridade negativa e positiva. Vamos imaginar que essas duas polaridades nos alimentam e nos formam durante toda a vida. Eu não estou falando de estética, de cabelo, de olho, não. Eu estou falando de sentimento, emoções e a forma como nós vemos o mundo. Vamos imaginar que são dois óculos. Na verdade, assim, um óculos com duas lentes. Então a gente tem a lente 1 e a lente 2. A lente 1, que nos faz enxergar a vida, é a forma como a nossa família nos criou. Não só pai e mãe. Todos aqueles da sua família que te cercaram, de certa forma, eles imprimiram alguma coisa em você. E hoje você olha o mundo através dessas experiências. Ah, porque o meu irmão mais velho falava isso, a minha irmã mais velha, o meu pai, a minha mãe. Então tudo que você sabe sobre dinheiro, tudo que você sabe sobre emoções, fidelidade, tudo que você olha, vou dar um exemplo. Vou imaginar que os nossos pais nos criaram e sempre que meu pai via alguém com um relógio muito caro, meu pai falava, olha, aquele relógio ali é o relógio tal, o relógio Y, o relógio X. Então isso faz com que, desde pequeno, nossos olhos, de certa forma, diferenciem uma coisa de outra. Vamos supor, o meu pai nunca me chamou a atenção de alguém que está usando um Casio, vamos assim dizer. Mas o meu pai me chamou a atenção quando eu vi um Rolex, um Breitling, vamos usar isso como exemplo. Então, assim, desde pequeno, aquilo já te molda a perceber que alguém que usa tal objeto no pulso de tal marca é diferente. Alguma coisa tem diferente ali. Ou ele é mais importante, ou aquela pessoa é uma pessoa especial, enfim. Uma das lentes do qual nós olhamos o mundo é a forma no qual os nossos familiares interagiam com a gente e interagiam com o mundo, certo? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a segunda lente, é o ambiente onde você está. É impossível que você não acredite ou que você ache que isso não é verdade, de que o ambiente onde você está te molda. É impossível que não. Ah, Guilherme, mas eu não pude escolher o lugar que eu nasci, eu não pude escolher a casa onde eu nasci, o bairro, a cidade. É verdade.
Assim como você não tem culpa disso, muitas vezes você não tem culpa de agir da maneira que você age. Então eu sou um completo inocente, coitado de mim, eu sou uma criança inocente. Não, não é isso. Mas até o nosso despertar, até você acordar um dia e falar assim, ué, mas por que eu faço o que eu faço? Por que eu acho normal lixo na rua? Por que as pessoas abrem um vidro e jogam lixo pela rua e eu não me incomodo? Vamos imaginar um cenário como esse. É porque muitas vezes o lugar onde você nasceu já era assim. Já era um lugar que ninguém se importava com nada. Se isso tá sujo, se tá limpo, ninguém se importa. Até o piche da parede, né? Então, se você cresceu num bairro, numa cidade onde é muito comum uma poluição visual, tudo muito inacabado, é fato que você cresça sem enxergar isso. É como se, vamos dar um exemplo, de novo um óculos. Quando você coloca um óculos, nos primeiros momentos você começa a enxergar a armação. Você não enxerga muitas vezes a armação do óculos? Até mesmo quando a gente olha para frente, muitas das vezes a gente enxerga até o próprio nariz, né? Só que chega uma hora do dia que você já não percebe que o óculos está no seu rosto. Você já não percebe que a armação tá ali do óculos. E você simplesmente, parece que o seu cérebro ignora aquele fato. Concluindo, muitas das nossas coisas que hoje nos incomodam, antes eram invisíveis para nós, por conta dos nossos hábitos, a forma que a gente foi criado, o lugar que a gente está. Então, se você tem se incomodado com o lugar, na cidade onde você vive, mude, porque você mudou. Poxa, mas eu vivi 25 anos em tal cidade e nunca me incomodei. É porque agora, em algum momento da sua vida, você tirou o óculos e colocou. E percebeu que existe uma armação. Você percebeu que tem alguma coisa ali. Então chega no momento da nossa vida onde a gente começa a despertar para algumas coisas. Muitas das coisas que seus pais falam, muitas vezes hoje te incomodam. E você nem se importava com isso. Fala, né? Tipo, parecia que seu pai não falava aquilo. E de repente seu pai começa a falar alguma coisa, você começa a se incomodar, fala, mano, o que meu pai tá falando, mano? Isso não faz o menor sentido. E parece que cresce dentro de nós uma rebeldia, parece que a gente se rebelou contra a nossa família, contra a nossa igreja, religião, seja lá o que for. Mas isso é o despertar da sua criação, o despertar do ambiente onde você estava. Vai chegar o dia, se isso não aconteceu, vai chegar um dia onde você vai se sentir completamente deslocado do mundo. Eu tive a oportunidade de morar 3 anos fora do Brasil e visitei mais de 9 países. E a impressão que eu tenho é que lugar nenhum é o meu mundo. Lugar nenhum é minha casa. Sabe, eu vou olhar ao redor e vou criticar tudo ao meu redor, porque você começa a enxergar vários defeitos. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, eu sinto que eu sou um cidadão do mundo. Parece que eu posso morar em qualquer lugar do mundo que eu vou me adaptar. Então é a partir desse momento que você começa a escolher o problema que você vai ter. E esse é um assunto que eu quero falar no próximo vídeo. Você escolher suas dores, escolher por aquilo que você vai sofrer, porque você vai sofrer. Ou você vai sofrer por ficar no lugar que você acha feio, sujo, ou você vai sofrer por não debater com o seu pai de uma ideia que você considera errado, mas que ele fala, ou você vai sofrer por se posicionar. Ir lá e discutir com seu pai e mostrar que aquele ponto não é um ponto que ele deve pensar, não é o ponto ideal, vamos assim dizer, aquilo que você acha hoje. Então você vai sofrer por falar ou vai sofrer por ficar calado. Isso é um assunto do próximo vídeo.